palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Lucas Henrique. De Deus, ela vai se estender e se expandir não só para você, mas como para toda a sua casa. Amém? Contando com sexta-feira que vem, vai faltar 10 sextas-feiras para acabar o ano. E o ano voou, né, gente? Passou rápido. Quanta coisa nós já fizemos, quanta coisa não conseguimos ainda fazer, e quanta coisa ficou para trás que não deu tempo de realizar. Mas você sabe que eu carrego um legado comigo, e eu creio que 10 sextas-feiras é o tempo suficiente que Deus tem para mudar a sua vida. 10 sextas-feiras é o tempo suficiente que Deus tem para fazer o que o ano inteiro talvez Ele não realizou. Ele só precisou de 6 dias para construir o universo. Sabe qual é a fração de tempo que Deus precisa para mudar a sua vida completamente? Pastor, é 10 sexta-feira? Não, é de repente. A fração de tempo que Deus precisa para mudar a sua vida completamente se chama de repente. E eu creio que esse de repente pode acontecer dentro dessas 10 sextas-feiras que iremos orar, que iremos buscar, e sei que Deus vai honrar você. Amém? Mas para a gente ganhar tempo, deixa a sua Bíblia aberta em Mateus 6, a partir do verso 24. Eu quero começar por esse texto hoje. Um grande entendimento para nós sermos abençoados em tudo que nós buscamos. Como eu disse, o ano passou rápido demais. Fizemos coisas, compramos coisas, devolvemos coisas, um monte de coisa aconteceu. Mas fato é que tem muito tempo ainda para Deus fazer as coisas na nossa vida. Não está perdido. Ah, pastor, já estamos no mês 10, vamos entrar no mês 11, não dá mais tempo. Quem te disse? É até uma campanha que sexta que vem nós vamos começar. Essa campanha eu quero estender para o domingo, e quero que todo mundo também entre na fé do domingo. Finalizaremos domingo essa campanha. As muralhas domingo agora cairão. Então eu tenho certeza que toda pessoa que estiver no propósito, que vier domingo, qualquer muralha na vida dela vai ruir, vai cair, vai quebrar, não vai continuar. E a partir de sexta que vem e desse domingo já vou estar na oração. Ainda dá tempo. Quem crê que ainda dá tempo? Pastor, não casei, ainda dá tempo. Pastor, não estou trabalhando, não vou arrumar emprego esse ano, ainda dá tempo. Não quitei minhas dívidas, ainda dá tempo. Estou doente, ainda dá tempo. Antes desse ano acabar, seu milagre vem. Quem crê? E aí hoje eu estava vendo um filme. Na verdade eu não vi esse filme hoje. Lembrei desse filme que algum tempo atrás eu já assisti, um seriado. E nasceu toda a mensagem que eu vou pregar de partes do filme que eu vou falar para você, que pode ser que você já deva em algum momento da vida ter assistido, que eu acredito que é algo que qualquer um já deva ter visto na vida. E vendo partes desse filme, Deus colocou a seguinte frase no meu coração: a provisão não dura nada sem o provedor. Você pode repetir para você guardar? Diga: a provisão não dura nada sem o provedor. E aí existe uns salmos que eu não vou recordar de cabeça agora, não tinha preparado, mas veio, que a Bíblia diz que o Asaf declarou: quase que os meus pés escorregaram, quase caí, ao ver a prosperidade dos ímpios na terra dos viventes. Quer dizer, uma pessoa que buscava Deus, ela quase saiu da presença de Deus, ela quase comprometeu a vida dela, porque ela via outras pessoas que não servia o provedor ter provisão. E fato é que quando a gente busca o provedor e a provisão vem raramente, raladamente, pouca, sabe, quando vem parte por parte, a gente não aceita ver aquilo acontecer na vida de outro por completo, porque em regra, já que ele não tem o provedor, ele não tem que ter também o quê? Provisão, não é assim?
Por que que eu busco a Deus e não tenho a provisão, e o fulano não busca e tem? E aí Deus colocou no meu coração essa frase: provisão não dura nada sem o provedor. Então, por um tempo, essa pessoa que não tem Deus, que diz que está por cima, ou que aparentemente tem tudo o que ela quer, se o provedor não vier, a provisão vai acabar. E você que está buscando a Deus, se a provisão ainda não vier, ainda que você tenha o provedor, permaneça, porque quando vier não acaba mais. Amém? Quem crê? E aí eu vou te falar o filme. Uma vez, não sei se faz isso 2 ou 1 mês atrás, eu assisti a um seriado animado chamado Gato de Botas. Alguém já assistiu? Acredito que todo mundo. Quem já assistiu? Parece nada a ver, mas ó. E aí, vendo esse filme, eu não sei se você se recorda, mas eu vou falar por cima. Tem um personagem em forma de ovo, que era muito amicíssimo do Gato de Botas quando os dois eram pequenos, que crescem juntos. E de repente o Gato de Botas tem que tomar uma atitude drástica em deixar o lugar onde morava e partir para outro ambiente, deixando mãe, deixando amigo, deixando todo mundo para trás, porque o ovo colocou o Gato de Botas numa enrascada, porque eles queriam pegar um dinheiro que não era deles. Só que o ovo não tinha falado nada para esse Gato de Botas, que então, quando segue a orientação, os dois caem uma fria, os guardas vêm atrás, eles caem de uma ponte, cada um vai para um lado. E olha o que eu quero que você coloque no seu coração: depois de muito tempo eles se reencontram e começam a se lembrar que eles estavam em busca de feijões mágicos, porque quando plantado esses feijões mágicos no lugar exato, cresceria o pé de feijão, iria até o céu, e lá eles encontrariam ouro, e esse ouro, quando encontrado, poderia resolver todos os seus problemas, inclusive de ter saqueado o vilarejo do qual eles faziam parte antes. Pastor, não entendi. Quando eles colocam o feijão na terra, que ele vai para o céu, eles sobem no pé de feijão, encontram todo o ouro, ó, na mesma hora eles começaram a ver um monte de ovo de ouro. E eu ponho a imagem para mim, e eu até preparei essa imagem, parece não ter nada a ver com o que eu vou pregar, mas eu já vou chegar. E aí eles começam a ver um monte de ovo de ouro, e quando pega, ovo pesado, um ovo já resolvia toda a situação. E aí eles começam a ver tantos ovos que eles ficam perdidos, até que um deles conclui: não tem como levar o ouro, não tem como levar a provisão, ó, então vamos levar o provedor. Quem é que produz o ovo? O pato. Então vamos levar o pato, porque ele vai prover o que nós estamos querendo. Resumindo a história, desceram do pé de feijão, vieram até a terra, o pato começou a botar ovo de ouro, pagou toda a dívida e sobrou dinheiro para a vida inteira. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida hoje? Se a gente ficar voltado para a provisão, nós nunca teremos a aceitação ou participação do provedor. A provisão vai acabar. Mas se nós tivermos o provedor, a provisão nunca acabará. Quem está entendendo isso até aqui? Então para de correr atrás de provisão, vai atrás do provedor. Pastor, mas eu preciso de tanta coisa. Eu sei, o provedor pode te dar. Uma vez que você está nele, ele provê. Só que se você correr atrás da provisão, ainda que você tenha, ela pode acabar. E se você tiver o provedor, ele provê de novo. Você não fica sem. Quem está entendendo isso até aqui? Aí Mateus 6, a partir do verso 24, olha o que diz nessa Bíblia, ele vai colocar na tela, diz assim: vocês não podem servir a 2 patrões, Deus e o dinheiro, porque vocês odiarão um e amarão outro, ou vice-versa. Olha o que Jesus está dizendo: não tem como servir 2 patrões, senhores. Ou eu vou amar um e desprezar o outro, ou o desprezado vai ser amado e o amado vai ser desprezado. Não tem como amar 2.
Vamos fazer uma pesquisa relevante mesmo, para você entender. Cadê o casado? Cadê os homens? Cadê as irmãs? Tem como amar dois ou irmãs? Ele pode amar duas? Pode? Cadê os irmãos? Homens, ela pode amar dois? Se você não divide, você imagina Deus. Não tem como amar duas coisas. Não tem como se comprometer com duas coisas. Ou eu me comprometo com o provedor, ou eu me comprometo com a provisão. Quem está entendendo isso até aqui? Aí Jesus diz, não tem como servir dois. 25. Portanto, o meu conselho é: não fiquem preocupados a respeito dessas coisas. Que coisas? O que comer, o que beber, o que vestir, porque já tem a vida e o corpo, e eles são muito mais importantes do que o comer ou o que. Jesus está dizendo assim, meu conselho, não fique preocupado com isso. Com o quê? Com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir. Pastor, mas misericórdia, eu quero comprar casa, eu quero comprar da melhor roupa, eu quero comprar da melhor bebida, eu quero ter provisão. Todos nós queremos, mas uma coisa é, fato é, se eu correr atrás da provisão, eu não vou me comprometer com o provedor, ou seja, eu não vou ter nenhum e nem outro. Aí ele vem dizer assim, o corpo e a vida é mais importante. Você está vivo? Quem está vivo, diga amém. Quem está morto, diga glória a Deus. Vocês estão espertos. Você está vivo? Então isso já é motivo de você ficar feliz. Porque se você não tivesse vivo, você não teria o que comer, o que beber, nem o que. Então, pelo fato de você viver, seja grato. Já é motivo para você se envolver com o provedor. E não querer apenas enquanto você fica, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar no emprego tal, eu tenho que ganhar mais, eu tenho que juntar dinheiro, eu tenho que abrir um negócio tal, eu tenho que dar um jeito, não sei o que. Enquanto você vive perdendo a sua vida em volta dessas coisas, o mais importante você está deixando de lado. Porque quando nós se envolvemos com o Senhor, o provedor, o que eu não tenho Ele dá, o que eu não tenho Ele provê, de uma maneira que você não espera, de uma maneira que você não imagina. E uma vida que você investe desgastando inteiramente sobre aquilo, não tem comparação aos momentos que você desfruta e investe no provedor. Uma pessoa que demora 20 anos em busca da provisão, ela pode levar tendo tudo isso com o provedor. Então não sirva dois senhores, ou é o provedor, ou é a provisão. Amém? Quem está entendendo isso até aqui? Eu não estou dizendo que é errado você comprar casa, que é errado você comprar roupa, que é errado você ter dinheiro. Pastor, quer saber? Não quer mais saber de ter dinheiro? Então dá para mim seu dinheiro então. Você não quer ter? Mas olha aqui para mim, nada disso é pecado errado. Pecado é você priorizar o Senhor errado. Olha o que ele diz, 26, perdão. Olhem o que? Os passarinhos. Eles não se preocupam com comida. Eles não precisam semear, colher ou guardar comida, pois o Pai Celeste de vocês os alimenta. E para Deus, vocês valem mais. Olha que Jesus está dizendo, olha para os passarinhos. Quem aqui já viu o passarinho? Já viu o passarinho? Quem já viu? Quando você já viu o passarinho, não sei qual acorda na porta da sua janela, na porta do seu quarto, enfim, cantando de manhã. Mas você já viu alguma andorinha? De manhã, foi lá e pousou. Porque não tem o que comer hoje, pelo amor de Deus. Não vou cantar também. Deus não me ama? Não vou, vai ficar sem meu canto hoje, vai ficar só os pardal. Eu não canto hoje, não quero saber também. Você já viu algum dia a andorinha, ou pardal, ou qualquer outro passarinho revoltado? Porque não comeu? Porque não tem onde morar? Porque não tem estoque de coisas? Você já viu? Jesus está dizendo, assim como eles,
provejo, melhor é vocês, porque vocês valem mais do que qualquer passarinho. Então, se eu tenho mais valor do que um passarinho e ele não se preocupa, por que eu vou me preocupar? Por que eu vou ficar me descabelando por uma coisa que na hora certa virá? Se eu não priorizar a provisão e priorizar sim o provedor. Amém? Quem está entendendo isso até aqui? Continuando, versículo de número 27. Será que com todas as preocupações juntas poderão acrescentar um único momento à vida de vocês? E por que ficar preocupado com a roupa? Ou olhem os lírios do campo, eles não se preocupam com isso. Até o rei Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu tão bem como qualquer. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está pregando. Vocês estão preocupados com o que vestir, com o que comprar, com dinheiro, com toda coisa. Salomão, sendo o homem mais rico do Oriente Médio, não conseguiu se vestir tão bem como um lírio que nasce em qualquer lugar. O que é isso? O que ele quer dizer? Que você pode ter a provisão, mas se você não tiver o provedor, nunca você vai conseguir o que o provedor pode te dar. Então não priorize a provisão, priorize o seu provedor. 30. E se Deus cuida tão maravilhosamente das flores, que hoje estão aqui e amanhã já desaparecerá, será que Ele não vai, com toda certeza, cuidar de vocês? Vocês têm uma fé muito fraca. Portanto, não se preocupem de forma alguma com a necessidade de comida, roupa suficientes. 32. Não sejam como os pagãos, pois eles se orgulham dessas coisas todas, estão muitíssimos interessados nelas, mas o Pai Celeste que vocês têm, já sabe muito bem que vocês precisam delas. 33. E Ele as dará a vocês, quando? Se o colocarem no primeiro lugar de suas vidas. Diga glória a Deus. Você quer um texto mais claro que esse? Deus sabe exatamente de tudo que você precisa, e Ele quer te dar, se você não priorizar mais a provisão do que o provedor. Mateus 6,33, Bíblia normal, olha o que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, casa, carro, dinheiro, dívidas quitadas, condições de ter uma vida boa nessa terra em vida, tudo será acrescentado, se a prioridade for Ele. Enquanto eu ficar correndo atrás da provisão e descartar o provedor, o que vai levar anos para eu conseguir e vai ser pouco, não se compara a buscá-lo primeiramente. Por isso, olha aqui para mim, um conselho: deixa Deus guiar você, deixa Deus ser prioridade na sua vida. O dia que você fizer como os passarinhos, como lhe deixar Deus fazer a coisa, você vai ver que foi a melhor escolha da sua vida. Tudo que anos você não conseguiu, com uma atitude você pode conseguir: colocar Jesus como prioridade. Amém? Quem está entendendo isso até aqui? Então olha para mim um instante. Se você descartar, se você abandonar o provedor, a provisão acaba. Vou repetir: se você descartar, se você abandonar o provedor, a provisão acaba. E quanta gente não está desfrutando disso? Algumas pessoas estão buscando a provisão, mas não querem buscar o provedor, pois as suas atitudes, ao invés de trazer Deus para perto, está levando Deus para longe. O que eu concluo? Que até tem pessoas que querem provisão, mas não querem o quê? O provedor. Elas querem sim que Deus supra a necessidade física
espiritual, familiar, sentimental e em tudo aquilo que ela busca hoje. Tem gente que está fazendo das tripas do coração para sair do aluguel. Tem gente que está fazendo das tripas do coração para ter um carro próprio. Tem gente que está vendendo o almoço para comer na janta, para mudar de vida. E olha aqui para mim, você não precisa nada disso, se Deus for o seu provedor. Você não precisa se matar. Eu vejo cristão que diz: pastor, eu não vou na igreja, eu não busco Deus porque eu trabalho de manhã num lugar, trabalho no meio do dia em outro, e trabalho na noite em outro lugar, trabalho em 3 lugares, para suprir as minhas necessidades que eu tenho. Os 3 empregos não traz o que Deus sendo provedor traria. Quem está entendendo isso até aqui? Se eu priorizar a provisão e deixar de lado o provedor, a provisão acabará. Aí ela trabalha em 3 empregos e não tem a mesma renda que uma pessoa trabalhando em um consegue ter. Sabe por quê? Está priorizando o Senhor errado. Não prioriza a provisão, prioriza o provedor. Diga glória a Deus. Olha para o seu vizinho, diga para ele: não prioriza a provisão. Diga para ela assim, ó: priorize o provedor. Amém, gente? É impossível você querer provisão se você não passar por onde? Pelo provedor. Se existe alguma provisão que não lhe direcionou para o provedor, isso é apenas momentâneo, sem duração, e que vai acabar. Não tem como eu buscar a verdadeira provisão se eu não passar por ele. Se veio como provisão, tem tempo datado, do mesmo jeito que chegou, pode ir embora a qualquer momento. Mas quando vem dele, passa por ele, vem dele, com ele, para ele, vem e nunca mais vai embora. Eu quero algo que dure, não algo que acabe. Você quer também? Deus tem que ser o seu provedor. Vamos ver um exemplo na Bíblia, João capítulo 2, olha o que diz lá, Evangelho de João 2, vamos ver um exemplo de alguém que priorizou a provisão e faltou. Evangelho de João capítulo 2, versículo de número 1. Olha o que a Bíblia diz lá. Vamos ler juntos? E ao 3º dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, festa de casamento, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados, quem? Jesus, os seus discípulos, para as bodas, para a festa. 3, e faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, o que ela disse? Não. 4, e disse-lhes Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada. Deixa eu te explicar. Aconteceu um casamento. A mãe de Jesus era responsável pela parte líquida. A mãe de Jesus era responsável por não deixar faltar o que beber. Chegou um momento que a responsabilidade dela foge de controle, porque eu acredito que ela estava servindo o que beber para as pessoas, e aí ela mandava: ó, serve na mesa tal, serve ali, serve assado, o garçom vem cá, está faltando ali, e foi distribuindo. Jesus e os discípulos, sendo filho dela, com os discípulos, estavam fazendo parte daquela festa, e chegou um determinado ponto, que o vinho quê? Só que olha que interessante, Jesus está participando daquela festa como convidado, mas quando falta o que beber, a Maria recorre a ele como provedor. Sabe o que ele olhou para ela e disse? Eu não posso fazer nada. Mas Jesus, acabou. Eu não posso fazer nada, porque nessa festa, nesse ponto, nesse ambiente, eu sou convidado. Convidado tem hora para chegar
e convidado tem hora para sair. Deixa eu te fazer uma pergunta: o provedor na sua vida é o morador ou visitante? Jesus na sua vida é o supridor ou é apenas alguém que você recorre quando falta? Só lembraram de Jesus como Deus quando faltou vinho. Enquanto tinha provisão, Jesus estava. Enquanto tinha vinho, Jesus estava. Cadê Jesus? Só lembraram dele. Quando? Quando faltou vinho. Tem gente que lembra de Jesus só quando falta dinheiro. Tem gente que lembra de Jesus só quando acaba a alegria, quando fica doente. Tem gente que só lembra de Jesus quando alguma coisa acaba. Porque enquanto tem, aqui, assim como nessa festa, Jesus continua de lado. Quem está entendendo isso até aqui, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Aí ó, Senhor, acabou o vinho, só tem que me ajudar. Quem que nunca foi até Jesus pedindo vinho, gente? Quem que nunca entrou diante da presença de Jesus? Senhor, acabou o dinheiro, pelo amor de Deus, me socorre, acabou isso. Quem nunca entrou na presença de Deus buscando uma provisão de algo? Todo mundo já. A questão não é o que nós buscamos, a questão é: recebemos? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Tem gente que está pedindo a coisa certa do jeito errado. Você tem que receber o dinheiro, mas não recebe. Você está pedindo a coisa certa, mas está pedindo do jeito. Ela estava pedindo para Jesus suprir a necessidade da festa. Era uma coisa certa, mas do jeito errado. Ela estava pedindo para o convidado. O convidado não pode fazer. É a mesma coisa que você me convidar para ir na sua casa e você, não sei, fazer um almoço ou fazer uma janta, e a gente ali está participando, vamos fazer um churrasco. E de repente a gente está comendo, comida vai, comida vem, acaba a carne. Você olha para mim e diz assim: pastor, acabou a carne, não tem como comprar mais um pouco? Mas eu fui convidar para jantar na sua casa. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Jesus foi convidado, chegaram nele e falou assim: Senhor, acabou o vinho. Jesus falou: o que eu tenho a ver com isso? Ainda não é chegada a minha. Aí a Maria entende. Tem muita gente que no lugar da Maria ficaria revoltado. Por quê? Te criei malcriado, te criei moleque, te criei rapaz, você falar assim comigo, você está doido, sou sua mãe. Não é porque você é filho de Deus que eu não te dou umas palmadas não, vem para você ver. Ela podia ter ficado brava, ela podia ter ficado nervosa, ela podia ter ficado revoltada. Sabe o que ela fez? Olha o versículo seguinte, versículo de número 5. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Ela entendeu que enquanto Jesus naquela festa fosse convidado, o vinho ia continuar faltando. Enquanto Jesus na sua festa for apenas um convidado, o vinho vai continuar faltando, porque você está priorizando a provisão e não o provedor. Quando o provedor é priorizado, a provisão vem. Ó, Jesus não era a prioridade, a provisão era o vinho. Tem gente que não é o vinho, é outra coisa, que está a cada dia. Tem gente que é o casamento, tem gente que é a família, tem gente que é a espiritualidade. Está acabando, está diminuindo, cada dia está piorando. Você vai esperar acabar para você ir para o provedor? Vai antes. Não espera o vinho acabar. Só foram no Jesus porque o vinho acabou, porque não dava mais para carregar, porque não dava mais para continuar, e foram. Jesus deu uma repreensão, ela olhou e disse: olha, fazei tudo quanto ele vos disser. Jesus olhou, viu um monte de talha, um monte de vaso grande, que era da consagração deles, vazia. Aí Jesus olhou para os empregados e disse assim: enche de água. Aí eu te pergunto, era de água que eles precisavam? Eles precisavam de quê? Olha aqui para mim, Jesus conhece mais do que eu e você o que de fato nós precisamos. Enquanto você pede vinho, Jesus quer pôr água. Pastor, não entendi. Dinheiro sem provedor não dura muito.
Enquanto você está pedindo dinheiro, Jesus está dizendo que você tem que ter administração, para que o teu dinheiro possa render. Enquanto você está pedindo uma coisa, Ele está querendo te prover com outra. Eles queriam vir, Jesus mandou pôr água, mas não era a água que eles pediram, mas era de água que eles precisavam. Talvez não é de dinheiro que você precisa, é de aprender a administrar o que você tem. Deixa eu te contar uma história rápida. Eu passei já por várias cidades antes de chegar em Duartina. Passei por uma cidade chamada Avaré, e me lembro até hoje, irmão, diante de Deus, diante do Espírito Santo, todo dia vinha uma senhora nos cultos de manhã que eu fazia, e essa senhora bem de idade, ela sempre aparecia e participava. Ela morava numa cidade vizinha, 10 quilômetros da onde era a cidade de Avaré, e um dia essa mulher parou para conversar comigo e me disse: pastor, vou contar a minha história, quero que o senhor me ajude em oração, porque eu estou com uma casa, e essa casa está na justiça, está amarrada, e eu quero que a causa seja ganha, porque eu comprei ela, e eu quero que o senhor ore. Aí a gente orou, fez campanha, deu tudo certo, passou um tempo, ela conseguiu a casa, e ela veio me contar: pastor, é a terceira casa que eu consigo comprar. Aí você diz assim: mulher ganha bem, pastor, a mulher tem um salário enorme. Sabe quanto que era o salário dessa senhora? Era o salário mínimo da época. E eu conheci empresários da mesma igreja, que tinham seus salários absurdos, que não tinham 10% do que essa mulher tinha. Porque o segredo não é provisão, o segredo é provedor. O dia que você entender que Jesus, sendo provedor e prioridade, Ele dá a provisão, nunca mais te falta vinho, nunca mais te falta nada. Mas enquanto eu ficar voltado para a provisão, o provedor fica de lado e a provisão acaba. Provisão sem provedor não dura muito. Quem está entendendo isso até aqui? Que Jesus na sua vida hoje possa se tornar um provedor. Diga glória a Deus. Se as minhas conquistas não tiver Deus, não vai trazer felicidade. E aí você vê um monte de gente que tem condições, tem um monte de coisa, tem casa, tem carro, tem dinheiro, tem de tudo, e não tem felicidade. Por quê? Porque a conquista dela não tem provedor. Se tivesse, ela teria o que ela de fato busca. Conquista sem provedor não traz felicidade. Amigo sem provedor não te faz mais importantes. Coração sem provedor continuará vazio. Então, resumindo, nós não precisamos de provisão, precisamos do provedor, e a provisão vem. Amém? Segundo Crônicas 24, 18, para a gente entender, já estamos terminando. Segundo Crônicas capítulo 24, verso 18, vai para lá rapidinho, olha o que diz aí. Segundo livro de Crônicas, capítulo 24, verso 18. Depois o verso 19, vamos ler? Olha o que começa dizendo, vamos lá? E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram as imagens do bosque e aos ídolos. E então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. Continuando, 19, leia comigo. Porém, mesmo eles tendo deixado de buscar o provedor, voltando-se apenas para a provisão e para aquilo que lhes satisfaria, o que Deus enviou para eles? Porém enviou profetas entre eles, enviou gente para falar, para abrir a mente, para ajudar. Você está fazendo errado, não é assim, você tem que fazer assado, busque mais a Deus, busque mais o Senhor, ore, tenha compromisso. E às vezes as pessoas acham que quando o pastor manda mensagem perguntando porque ela não veio no culto, ou porque ela deixou de vir na igreja, ou porque ela já não faz mais parte do ministério, a pessoa às vezes acha que isso é chatice. Isso é Deus querendo abrir seus olhos, que Ele precisa ser provedor. Deus enviou profetas, para quê? Para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram
contra eles, mas eles não deram ouvidos. Vem cá, irmão Zé. O irmão José vai representar a maioria, a gente. Eu vou representar os profetas. O irmão José era alguém que antes de ter, vinha, orava, Pai, obrigado, aleluia, não perdia culto, buscava, sentava, louvava. Os irmãos do lado da terra ficavam incomodados porque cantava tão alto, mas ele estava lá, café dele, buscando, compromisso. O dia que a provisão chegou, o irmão José decidiu largar a igreja. E mesmo ele tendo feito isso, Deus envia profetas para protestar. Ô irmão, deixou de ir na igreja, irmão, faz tempo que você não vai, irmão, pelo amor de Deus, volta para o Senhor, volta para Jesus, dá tempo, você está tendo a sua oportunidade, busca o provedor, a provisão pode acabar, você está olhando para o lugar errado, você está fazendo a coisa errada. Protestou contra ele. Pastor, uma hora eu volto. Não, pode deixar, um dia eu vou. Mas não lhes deram ouvidos. Sabe qual que é o fim? Perde tudo. Quem está entendendo o que está sendo pregado hoje, diga amém. Tem gente que antes de ter, o provedor era a prioridade. Depois que o provedor provê a provisão, Jesus, ó, tchau e benção. Nunca mais tem compromisso com Deus. Eu não sei você, mas tem gente que antes de ter era humilde. Já conheceu gente assim? Te cumprimentava na rua. Se você tivesse duas esquinas, se ela te visse da calçada com aquele olho dela, que miopia passava longe, ela te via de longe, você ficava até envergonhado. Ô Maria, ó, compra pão que eu vou daqui a pouco lá. E gritava, todo mundo ouvindo. Você fala, meu Deus. Depois que ela proveu, comprou, adquiriu, construiu, alcançou, ela passa até do seu lado. Se for de carro, coloca a mão e ainda baixa o vidro de óculos. E faz de conta que não te viu. Pessoas que o provedor nunca foi prioridade, porque se fosse não mudariam, continuariam sendo o que elas um dia foram. Quem está entendendo? Obrigado, irmão José. Lucas 15, para a gente terminar, versículo 13 e 14. Evangelho de Lucas 15, versículo 13 e 14, perdão. Esse povo, enquanto tinha provisão, se esqueceram do seu provedor e não quiseram de maneira nenhuma retornar para ele. Mas olha o Lucas 15. Você já conhece a história, só vou ler e a gente termina. Lucas 15, 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, ele partiu para a terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo o que? Dissolutamente. 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Enquanto esse menino, que era o filho mais novo, para a gente terminar, enquanto esse menino estava debaixo do pai, da autoridade do pai, enquanto o pai na vida desse filho provia, ele não tinha falta de nada. Mas o dia que ele resolveu, com a provisão que o pai já havia dado, porque ele olhou para o pai e disse assim: olha, eu sei que eu tenho parte na herança, eu sei que eu tenho dinheiro para receber, me dá, que eu vou embora. O pai proveu. Tó. Ele saiu debaixo da presença do provedor, com provisão. Durou muito? A Bíblia diz que esse menino que tinha provisão, tinha pai, tinha tudo, está passando necessidade, está quase comendo alfarroba, lavagem, sendo que ele não precisava estar nessa situação, só chegou nesse ponto, porque ele priorizou a provisão, e descartou o provedor, e começou a padecer, começou a perder, começou a ficar sem nada, até que ele acorda: Deus,
Se até o empregado do meu pai come pão, e eu estou aqui nessa situação, já sei. Vou voltar para ele, pedir perdão, mas eu não quero ser filho. Eu quero trabalhar como um dos trabalhadores, porque pelo menos pão eu sei que eu vou ter para comer. E volta. Quando ele toma a decisão de voltar, sabe o que aconteceu? Ele não foi ser encarregado de trabalhar com os outros trabalhadores, ele se tornou filho de novo. Se você voltar para a presença do provedor, ele vai te recompensar com muito além do que você buscou. Mas você tem que voltar. Você tem que colocar o provedor como prioridade, e a provisão ele vai te dar. O filho voltou. Ó, o pai colocou anel no dedo, depois de ter perdido tudo, colocou anel no dedo, colocou roupa, deu sapato, e a Bíblia diz que ele mandou fazer um churrasco para comemorar a volta do seu filho. Tudo que o filho havia perdido, o pai devolveu em dobro, porque o filho reconheceu que provisão não é mais importante do que o provedor. Amém? Quem entendeu isso hoje? Vamos orar? Fica de pé. Eu quero que você ore comigo hoje. Você vai orar e vai pedir para Deus nesse sentido, ajudar você, ainda que tenha necessidade de alguma provisão, a não dar mais ênfase ao que você precisa, mas dar mais prioridade para aquilo que de fato você tem que ter, que é Deus. Amém? Priorizei Deus, e agora? Agora se prepare para ser retaliado pelo inferno. Se prepare para as lutas começarem a surgir, para o tempo fechar, porque parece que você buscando a Deus, o tempo está aberto, está sol, não está tão bom, mas está dando para levar. Pastor, não está tão ruim, mas vida que segue, dá para fazer, dá para relevar. Parece que é só servir a Deus que o tempo fecha. Começa a dar errado em casa, começa a dar errado no trabalho, começa a dar errado na escola, parece que vira do avesso. Isso aí é uma estratégia satânica, para você que veio para Deus voltar e ficar longe dele. Então, se eu vim para Deus e o tempo fechou, continua. Nenhum tempo nublado, tempestade, dura para sempre. Uma hora vai acabar, e Deus vai prover para você. Amém? E pode ser que Deus permita até a tempestade para testar você, para saber se de fato você queria Ele, para saber se de fato você queria compromisso com Ele. Porque tem gente que diz que quer Deus, mas a hora que o calo aperta, Deus é o primeiro que ela deixa para trás. Deus é o primeiro que ela esquece, que ela descarta, e deveria ser o único que ela não deveria soltar da mão. Então, se você voltar para Deus hoje e a coisa apertar, continua, porque a provisão vai vir. Amém? 2021 só vai terminar quando o seu milagre vier. Enquanto o seu milagre não chegar, 2021 não acaba. Deus vai prorrogar. Deus fez isso na vida de Josué. Josué foi lutar numa luta com Moisés. A Bíblia diz que enquanto os inimigos não foram vencidos, sabe o que Deus fez? Parou o sol. Você já viu o nosso sistema solar? Um gira em torno. A Bíblia diz que Josué lutou um dia inteiro e venceu. Vamos imaginar? A Bíblia diz que eles começaram a luta, faz de conta, meio-dia. Deu 1 hora nada. Deu 2 horas nada. Só espada de um lado, luta, sangue, guerra. O que Deus fez? Deu 5 horas, Deus parou o tempo. Parou o sistema solar, parou tudo. Aí imagina alguém trabalhando no comércio. Rapaz, já deu 5 horas, faz 2 horas e não sai. O que está acontecendo? Não vejo a hora de ir embora. É 6 horas que eu fecho o expediente, mas não está claro, não sei o que. Ficou um dia parado no horário. A hora que Josué venceu, anoiteceu. Então, se Deus preciso for parar 2021 para te dar a vitória, Deus vai parar para você vencer. Ele fez isso com Josué, Ele pode fazer isso com você. Ele tem que ser Vamos orar? Coloque a mão no coração. Pai, e nós entramos, Senhor, na Tua presença de todo o coração, e sabemos, ó Deus, que a nossa prioridade, ela precisa ser o Senhor.
Não tem como, ó Deus, buscar outra. Não tem como, ó Deus, firmar-se em outra. O Senhor é único. O Senhor é verdadeiro. O Senhor é santo. O Senhor é Deus. E meu Pai, eu oro de todo o coração para cada pessoa que está aqui nessa noite. Eu oro, meu Deus, para essa mulher. Eu oro para esse homem. Eu oro para essa família. Eu oro para essa pessoa. Eu oro para cada uma, meu Deus, que tem te buscado. O Senhor conhece e sabe da necessidade de cada uma delas. Meu irmão, se você priorizar a provisão, o provedor não vem. Se você priorizar a provisão, o provedor não virá. E a provisão vai acabar. Então, assim como Maria, não espere o seu vinho acabar, mas volte-se para ele agora. Comece a dizer para ele: Senhor, me ajuda a sair do fundo do poço, me ajuda a vencer essa luta que eu tenho na minha casa, me ajuda a vencer esse sentimento que eu tenho na minha família, me ajuda, meu Pai, a suprir essa necessidade no meu trabalho, na minha vizinhança, no meu local de moradia. Tem gente, ó Deus, que por mais que ela não tenha uma falta financeira, que graças a Deus o Senhor tem suprido, mas talvez ela tenha uma falta espiritual, ela tem uma decadência, ela tem, meu Deus, uma coisa que ela sabe que está faltando, ela sabe que ela precisa te buscar, ela sabe que tem um vazio, que por mais que ela faça, que ela compre, que ela invista, que ela tenha, nunca vai ser preenchido por isso. Por isso, meu Pai, eu oro para o Senhor agora, vai entrando, meu Deus, nessa família, nesse coração, nesse entendimento, nessa mente, nesse pensamento, e vai mudando tudo. Quando Deus for prioridade, a necessidade é suprida. O vinho voltou a ser novamente preenchido, o vinho voltou a subir de nível novamente, mas Jesus precisou virar prioridade. O provedor precisou ser mais importante do que a provisão. Se o vinho for mais importante do que o provedor, jamais o vinho vai continuar, mas ele acaba. Mas se você falar para Deus: Senhor, me ajuda a te priorizar, ainda que tenha acabado, ele te dá novamente. Então vai, meu Deus, agora nessa pessoa, vai lá, meu Deus, no trabalho, vai lá na família, vai lá naquela situação, e vai mudando, vai transformando, vai renovando, vai fazendo a obra, vai mudando, vai restaurando, vai fazendo. Pai, eu levanto a minha voz agora em oração, e eu te peço, meu Deus, vai fazendo além do que pedimos, vai fazendo além do que pensamos, que a nossa oração possa ser agora ouvida, que a nossa oração possa se achegar ao Senhor agora de verdade. Levanta a sua voz agora, homem de Deus, levanta a sua voz agora, mulher de Deus, diga para Deus: Senhor, me ajuda, meu Deus, a fazer a tua vontade, me ajuda, meu Deus, a cumprir o teu querer. Ajuda, meu Deus, essa pessoa a fazer aquilo que o Senhor tem colocado diante dela. Eu levanto a minha voz contra essa amarração psicológica, eu digo a essa amarração sentimental, a essa briga, essa intriga, essa contenda, esse pé de guerra. É alguém que tem sofrido retaliação psicóloga, é alguém que tem sofrido, meu Deus, espiritualmente, é alguém que tem sofrido dentro da mente uma guerra mental. Pensamento, vai embora, sai coisa ruim dessa família, dessa pessoa, dessa casa. Esse sentimento alheio, esse sentimento maligno, esse sentimento ruim, isso que não permite o progresso, o avanço, vai embora, sai agora, pula para fora. Eu ordeno a todo mal agora, eu ordeno a toda maldição agora, sai dessa vida, sai dessa família, sai dessa pessoa. Aonde houver um mal nessa casa, aonde houver um mal nessa família, eu repreendo, amarro, exijo todo mal agora, tudo que não presta agora, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, vai sendo arrancado, vai sendo tirado. É uma coisa que não deixa essa pessoa se firmar, é uma coisa que não deixa essa pessoa criar raiz, permanecer. Vai embora, sai amarração, sai coisa ruim, sai espírito das trevas, sai coisa do mal agora. Eu levanto a minha voz e exijo toda maldição,
todo mal, tudo que não presta, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, eu exijo, ordeno, amarro, em nome de Jesus, saia, saia, saia e saia agora, em nome de Jesus. Levante suas duas mãos para o céu. Pai, essa pessoa com as mãos para o alto e com os olhos fechados te agradece, porque por mais que a gente não tenha hoje, a vida é mais importante do que qualquer outra coisa. Tem gente que está lutando para ter casa, e tem gente que está lutando para viver. Enquanto uns estão lutando por coisas materiais, outros só queriam dar um beijo, o último beijo no seu filho, o último beijo na sua mãe, o último beijo no seu pai, coisa que preço nenhum de nada pagaria, mas é uma coisa talvez que não tem mais como resolver. Oh meu Pai, nos ajuda a entender que a vida é mais importante do que qualquer outra coisa. Se nós estamos respirando com saúde, nós não precisamos se matar em busca de nada. Na hora certa vai acontecer. Na hora certa, meu Pai, a provisão vai vir. Oh, ajuda-nos, ó Deus, a viver as tuas promessas. Eles foram avisados. O Senhor enviou profetas, pastores. Quantas canções não foram cantadas, até foram ouvidas, até fizeram chorar, mas a provisão falava tão alto que ela não tinha força para deixar a provisão e voltar-se para o provedor. Pai, que nós não passemos por esse momento, mas que o provedor seja mais importante do que a provisão, porque quem tem Deus pode dizer que tem tudo. Pai, eu determino e declaro sobre a vida de cada pessoa nesse lugar uma bênção, e eu determino, profetizo, declaro que esse ano de 2021 só vai acabar se o milagre dela vier, se o milagre dela chegar. E enquanto o milagre não acontecer, o ano não vai acabar, porque Ele é um Deus que honra quem o honra. Pai, que a bênção do Senhor venha. Assim te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga: Senhor Jesus, a partir de hoje, a minha prioridade nunca mais vai ser provisão, mas vai ser o provedor. Porque se o provedor for prioridade, a provisão é consequência. Diga: a provisão vem. Senhor, muito obrigado. Amém. E vamos aplaudir Jesus. Pode aplaudi-lo. Amém, gente. Se Ele for a provisão, se Ele for o provedor, aliás, a provisão virá, e ela não vai acabar. Enquanto uns lutam para ter casas, carros, bens, outros lutam só para viver. Senhor, talvez eu estou lutando pela coisa errada. Tenho vida, então me ajuda a viver, a desfrutar da vida. Amém?